Todos os crimes praticados em um linchamento, como homicídio, lesão corporal, tentativa de homicídio, estão previstos no Código Penal brasileiro. E as punições também. Mas como identificar os agressores? Essa dificuldade é destacada pela pesquisadora Ariadne Natal, do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Para ela, a impunidade estimula a violência. Aqueles que lincham sabem que eles não vão ser pegos, porque sabem que aqueles que estão ali ao lado, aqueles que estão testemunhando, eles estão de alguma maneira concordando com aquela ação. Tanto é que quando a polícia chega, depois de tenta investigar, nas raras vezes em que a polícia tenta investigar um caso dessa natureza, ninguém testemunha, ninguém está disposto a identificar quem são as pessoas que praticaram a violência. A morosidade da justiça brasileira também não ajuda. Hoje, mais de 95 milhões de processos tramitam no sistema judiciário. 63,4% das ações estão paradas, revela o Índice de Desempenho da Justiça, do Instituto Brasiliense de Direito Público. Só 8% dos homicídios cometidos no país são solucionados. O jurista e diretor do Instituto Avante Brasil, Luiz Flávio Gomes, afirma que é preciso desburocratizar a justiça e com urgência. Nós não temos no Brasil o que os americanos chamam de justiça negociada, e eles terminam hoje o processo tudo em 6 meses. Nos Estados Unidos, o Brasil demora anos e anos. Tudo concorre para que a justiça não funcione. Rafael Custódio, coordenador do Programa de Justiça da Conectas, ONG Internacional de Direitos Humanos, ressalta que a demora da justiça não pode justificar a violência. A lentidão da justiça, é claro que ela é notória no Brasil, mas ao mesmo tempo que isso é um fato, isso não pode servir como justificativa para que a gente não apure os responsáveis, a culpa desses responsáveis. É missão da polícia fazer isso, é missão do Ministério Público e é missão do Judiciário dar uma resposta para as pessoas, custe o que custar. E como diminuir os casos de linchamento no Brasil? No próximo capítulo da série, especialistas falam sobre o assunto. Agência Rádio Web, de São Paulo, Paula Ferreira. Uma escola em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, aposta na interação entre as disciplinas para ensinar os estudantes. É o projeto Movimentes, do Instituto Lloyd Marta. Obesidade infantil, drogas, falta d'água, reciclagem, bullying, música. Os alunos conhecem mais sobre assuntos como esses em um processo diferente de aprendizado. Funciona assim. Durante o ano todo, os professores de diversas disciplinas trabalham o mesmo tema com os estudantes. Luciana Araújo, coordenadora de projetos e eventos do Instituto Lloyd Marta, explica a interdisciplinaridade e dá como exemplo a água. O professor de ciências trabalhava a questão da limpeza da água. O professor de história falava sobre a água dentro do conteúdo dele, de como se utilizava a água e como precisa se utilizar hoje por conta do contexto histórico. E aí a matemática trabalha a questão do litro, a questão de medidas. Para Luciana Araújo, essa interação entre as matérias torna natural a aprendizagem. Despertar no aluno o desejo de produzir o próprio aprendizado. Eles produzem o aprendizado de forma natural. Diferente da nossa época, que era imposto, você tem que decorar. E o resultado não poderia ser melhor para o estudante. Foi um aprendizado, assim, de excelência e que geram nele um desejo de querer estudar mais, de querer estar na escola. Porque ele não é avaliado só por nota, só por números. Ele é avaliado por forma qualitativa. Em novembro do ano passado, o projeto Movimentos resultou na exposição de 24 trabalhos desenvolvidos por 1.500 alunos do Instituto Lloyd Marta. A mostra pôde ser vista por pais, estudantes de outras escolas e toda a comunidade. Mais detalhes sobre o projeto Movimentes você encontra na edição 92 da revista APAE Educar, no site apae.org.br. Agência Rádio Web, de São Paulo, Paula Ferreira. A Polícia Federal indiciou o presidente da construtora Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo. O inquérito da Operação Lava Jato, que investiga a participação da empreiteira no esquema de corrupção na Petrobras, foi concluído na noite deste domingo. O indiciamento declara em processo criminal que foram encontrados indícios de cometimento de crimes. Entre os que foram citados no inquérito estão corrupção ativa, lavagem de dinheiro
e fraude à licitação. Além de Otávio Marques de Azevedo, mais 8 foram indiciados neste domingo. Em nota, Andrade Gutierrez informou que não tem ou teve qualquer relação com os fatos investigados. Reiterou ainda que a empresa nunca participou de formação de cartel ou fraude em licitações, assim como nunca fez qualquer tipo de pagamento indevido a quem quer que seja. Agora, o inquérito vai ser analisado pelo Ministério Público Federal, que vai decidir se vai ou não denunciar os indiciados ao juiz Sérgio Moro. Agência Rádio Web de Brasília, Sueli Frota. Inflação ainda mais alta e crescimento menor do Produto Interno Bruto brasileiro. Essas são as previsões dos analistas de mercado no último Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. De acordo com um documento, as perspectivas para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, subiram de 9,13% para 9,15%. Já as projeções para o crescimento do PIB caíram de menos 1,50% para menos 1,70%. As expectativas para o PIB do ano que vem também baixaram de 0,50% para 0,33%. O economista da Fundação Getúlio Vargas, Samidana, explica por que o mercado continua pessimista com a economia brasileira. A crise política, as declarações do Cunha e também do Renan Calheiros agravaram o ambiente. Parece que o governo vai aí ter problemas em se ajustar e com o governo agravando a situação econômica, a recuperação fica mais lenta, mais difícil e mais custosa. Samidana alerta como a população deve se comportar diante desse cenário. Não é hora de fazer dívidas, é hora de reestruturar as finanças da casa e ficar com o cinto apertado. Não é a hora de fazer grandes estripulias financeiras. Em relação à taxa básica de juros, a Selic, os analistas de mercado mantiveram a previsão de 14,5% ao ano em 2015 e baixaram de 12,25% para 12% ao ano em 2016. Agência Rádio Web de Brasília, Sueli Frota. Uma pesquisa feita pela Proteste constatou que o veículo que tem o maior índice de roubos nem sempre tem o seguro mais caro. A entidade pesquisou o preço do seguro para os 12 veículos mais roubados e furtados, de acordo com os dados da Superintendência de Seguros Privados. O estudo considerou 2 perfis de condutores, homem e mulher, em 2 cidades da região sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo. Ao todo, foram analisados 48 cenários diferentes, mas a cobertura do seguro foi a mesma em todos os casos, como detalha a técnica da Proteste e responsável pelo estudo, Gisele Rodrigues. Todos consideraram cobertura total, 100% da FIP em caso de colisão, incêndio, roubo, furto. Consideramos cobertura para danos a terceiros, que é a cobertura de responsabilidade civil de até 50 mil, cobertura de acidentes pessoais de passageiro, e consideramos também a cobertura de assistência 24 horas. Mas atenção, o preço do seguro varia em função de diversos fatores, como idade, sexo, endereço, modelo e ano do veículo. Gisele Rodrigues ressalta a importância do consumidor fazer uma pesquisa antes de contratar o serviço. Existe uma variação de preço muito grande entre uma seguradora para outra. Às vezes, o seu perfil é um risco muito alto para a seguradora A, mas para a seguradora B não vai ser um risco tão alto, então você vai ter um preço mais em conta. Para cotar o valor do seguro do seu carro ou para decidir qual modelo comprar, basta acessar o site proteste.org.br/seguro automóvel. A cotação online pelo simulador é feita com até 7 seguradoras. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Um pedido de acareação entre o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB Fluminense, e o ex-consultor da Toyocetal, Júlio Camargo, foi protocolado nesta segunda-feira na Secretaria da CPI da Petrobras, na Câmara. O pedido foi requerido pela deputada federal Elisiane Gama, do PPS do Maranhão. Segundo ela, o objetivo da acareação é avaliar a veracidade da delação de Júlio Camargo. Na última semana, o ex-consultor da Toyocetal disse que Cunha havia pedido $5 milhões para viabilizar contratos na Petrobras. Em resposta, Cunha disse que o ex-consultor estaria mentindo sob pressão do governo. Com os dois frente a frente, segundo Elisiane Gama, vai ser possível saber quem mentiu e quem disse a verdade. A gente precisa ter um entendimento quem está falando a verdade. Se
se o Eduardo Cunha ou se o Júlio Camargo. E daí a necessidade de uma acariação. A CPI precisa, nesse momento, ter um protagonismo muito mais efetivo e direto, considerando, inclusive, essa novidade aí que nós já temos agora mais recente, a partir desse depoimento do Júlio Camargo, que chegou ao conhecimento popular. Então, nós protocolamos esse pedido e eu espero que haja uma sensibilidade por parte dos colegas da CPI de estar aprovando esse requerimento. Pelo regimento interno da Câmara dos Deputados, a CPI pode funcionar normalmente durante o recesso parlamentar. Porém, é preciso um quórum mínimo de 14 deputados. Agência Rádio Web de Brasília, Sueli Frota. O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, decretou nesta segunda-feira a situação de emergência coletiva para os municípios mais atingidos pelas fortes chuvas que atingem o estado há cerca de uma semana. O decreto vai abranger, em princípio, 26 cidades gaúchas. No entanto, segundo o vice-governador José Paulo Cairoli, outros municípios poderão ser incluídos no plano no decorrer das horas devido à situação. Através de um segundo decreto, o governador instituiu também um gabinete de emergência para auxiliar as famílias atingidas nos alagamentos. O governador determinou criar esse gabinete foi ter agilidade. E mostrando a agilidade, em vez de fazer por município, estamos fazendo por um grupo de municípios. Hoje estamos com 26, amanhã poderemos ter outros. Quanto mais coletivo, mais eficiência nós daremos aos atingidos. O chefe da Casa Militar, o tenente-coronel Everton Outramari, disse que com o decreto será possível agilizar a solicitação de recursos para as prefeituras. Então nós já estamos alcançando aos municípios algum material em termos de ajuda humanitária. Com esse decreto coletivo agora, teremos a possibilidade de alcançar também recursos do governo federal. E isso facilita e agiliza todos esses procedimentos que, se fosse uma ordem natural, nós teríamos aí em torno de 10 dias para que todo esse processamento ocorresse. Com essa forma, com essa decisão, as coisas são mais ágeis e os municípios já estão sendo alcançados e serão alcançados com mais agilidade. Ao todo, 63 municípios gaúchos tiveram prejuízos. Em todo o Rio Grande do Sul, mais de 38 mil pessoas estão fora de casa por causa dos alagamentos. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Vanessa Schneider. No ar, Jornal da CUT. Olá, trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. Eu sou o André Acarini. E eu, Carolina Cassola. Hoje é terça-feira, 21 de julho de 2015. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Destaques de hoje. Relatório final de CPI atesta: existe sim racismo e genocídio de jovens negros no Brasil. Perícia diz: avião que atacou o MST não foi atingido por trabalhadores. Estatuto da Igualdade Racial completa 25 anos. Cuba e Estados Unidos reatam relações diplomáticas. Trabalhadores do HSBC se mobilizam em defesa do emprego. Fique agora com a previsão do tempo para todo o Brasil. Previsão do tempo. Uma massa de ar seco predomina em grande parte do país na tarde desta segunda-feira. Não há previsão de chuva em nenhum dos estados do centro-oeste e também do sudeste do Brasil. Apenas no sul do estado de São Paulo, do Espírito Santo e no norte de Minas é que tem alguma variação da nebulosidade, mas não há condição para pancadas de chuva. Nesta terça-feira, a mínima de 13 na capital paulista e também em Belo Horizonte, 14 em Brasília e 20 graus no Rio de Janeiro. Já no sul, a presença de uma frente fria mantém o tempo instável e tem previsão para pancadas de chuva em quase todo o Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também em parte do Paraná. Não chove no oeste gaúcho e na faixa norte do estado paranaense. As temperaturas ficam na casa dos 10 graus em Porto Alegre e 12 em Curitiba. No nordeste também tem tempo firme em quase toda a região e chove apenas na faixa litorânea do Rio Grande do Norte até o litoral sul da Bahia. Entre as praias do Maranhão e do Ceará, apenas formação de nebulosidade. Temperaturas em torno dos 20 graus em Salvador e 25 em Fortaleza. Com a previsão do tempo, Maria Clara Sasaki, da Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse tempoagora.com.br. Direitos.
O Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 12.288 de 2010, completou 5 anos nesta segunda-feira, com o desafio de equiparar direitos e superar o racismo. Em 65 artigos, o Estatuto abrange diversas áreas como cultura, esporte, saúde, moradia, religião e comunicação. Mas para que a norma seja efetivada, é preciso a atuação de órgãos federais, estaduais e municipais, além da participação do setor privado. Segundo a análise de juristas, algumas medidas do Estatuto são gerais e demandam algum tipo de iniciativa específica. Os negros são, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, de 2013, mais da metade da população brasileira, 52,9%. A porcentagem, no entanto, não se repete em espaços acadêmicos. De um total de 387 mil pós-graduandos, 112 mil são negros. Brancos são 270 mil, ou seja, mais do que o dobro. Na Câmara dos Deputados, quase 80% dos parlamentares se declararam brancos. Nos meios de comunicação, o quadro não é diferente. Cristiane dos Santos, secretária de Igualdade Racial da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, a CNM, afirma que a mesma lógica ainda persiste no mercado de trabalho formal, na maioria das categorias profissionais, onde os negros e negras são minoria e recebem salários menores que os pagos aos trabalhadores e trabalhadoras brancos. No setor metalúrgico, a mão de obra negra corresponde a 28% do total e seus salários, em média, são 30% inferiores aos dos brancos. O professor Tomás Pereira, ele é professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, explicou que, depois do Estatuto, os projetos de lei surgiram a partir da demanda da sociedade, dos movimentos sociais, em um contexto em que diversas medidas vinham sendo tomadas para promover a igualdade racial. Ele reforça que, entre as medidas, está a adoção das cotas raciais por universidades. Jornal da CUT. E na semana passada foi aprovado o relatório final da CPI da violência contra jovens negros. O relatório concluiu que existe sim no país racismo e genocídio desses jovens. Como encaminhamento, a CPI pede a apuração dos crimes de maio de 2006 e do caso Amarildo, no Rio de Janeiro, que foram denunciados durante os trabalhos da CPI. Propõe também a extinção dos chamados autos de resistência e a desmilitarização das polícias. Para Rosângela Gomes, do PRB do Rio de Janeiro, relatora da CPI, a situação é assustadora. Realmente hoje existe um genocídio, um extermínio de jovens, não é só por parte do poder público, mas também existe o assassinato de jovem com jovem, gangues com gangues, rixas de jovens. O presidente da CPI, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, afirma que o racismo é a causa do genocídio. Se matarem um rico, filho de um professor universitário, filho de um médico, filho de um político, de um deputado, um governador, de um senador. Olha bem, não quero que mata ninguém. Não é essa a discussão. O problema é que não tem visibilidade. Então nós temos que tirar da invisibilidade o que está acontecendo no Brasil. As metas descritas no relatório são diminuir o número de mortes de 30 para 10 a cada 100 mil habitantes, a federalização de crimes de extermínio, o controle do uso da força pelas polícias, além da criação de um observatório na Câmara para coletar dados sobre práticas de racismo e intolerância com a finalidade de ajudar na elaboração de políticas públicas. E, por fim, a destinação de 2% da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI para um fundo de políticas nessa área. Notícias. Passados 54 anos do anúncio do rompimento dos Estados Unidos com Cuba, as relações bilaterais entre os dois países alcançou um patamar histórico. A Embaixada dos Estados Unidos em Cuba reabriu nesta segunda, no edifício onde se encontra atualmente a seção de interesses norte-americanos no país. O governo cubano também vai reabrir a sua embaixada em Washington depois de décadas de conflitos. Ao contrário de Cuba, que promoverá uma cerimônia formal de abertura da embaixada, os Estados Unidos não farão nenhum ato oficial, o que ficará para a visita do secretário de Estado norte-americano John Kerry para Havana, cuja data não foi ainda anunciada. Segundo dados do governo dos Estados Unidos, 37.149 cubanos receberam vistos para viagens temporárias aos Estados Unidos e 20.552 vistos de imigrantes durante o ano de 2014. Mobilização. Trabalhadores do HSBC, convocados pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, entram em uma campanha que tem por objetivo a defesa dos empregos na instituição. O HSBC anunciou a venda de suas atividades no Brasil recentemente. Para defender os trabalhadores, a campanha vai coletar milhares de assinaturas a serem enviadas a parlamentares e órgãos reguladores do Sistema Financeiro Nacional. Os trabalhadores vão conversar com clientes e usuários das agências, amigos,
aos familiares para que entrem nessa luta ao lado do sindicato em defesa dos empregos e dos direitos dos trabalhadores do HSBC. Luciano Ramos, dirigente sindical, destaca que esse envolvimento é fundamental para chamar a atenção e assegurar o apoio da população. O objetivo é evitar que a venda das operações da instituição financeira no Brasil resulte no extermínio de postos de trabalho, como já ocorreu em outras incorporações de bancos. Luciano explica que serão encaminhadas assinaturas ao Congresso Nacional, ao governo federal e aos órgãos reguladores do sistema financeiro nacional. E para os trabalhadores reforçarem o documento, um abaixo-assinado, na verdade, podem entrar em contato pelo site spbancarios.com.br no link Fale Conosco, escolhendo a opção site para entregar o documento preenchido. Jornal da CUT. E em Minas Gerais, a perícia da Polícia Civil não encontrou perfurações na fuselagem nem nos corpos das vítimas da queda de um avião de pequeno porte sobre o acampamento do MST no interior de Minas na terça-feira passada. No avião estava o prefeito da cidade de Central de Minas, Genil Mata da Cruz. Ele alegava ser o proprietário das terras. As causas da queda estão sendo investigadas. Os assentados do MST informaram que durante 1 hora, 2 aviões sobrevoaram o local, isso na terça-feira passada, fazendo voos rasantes e jogando rojões contra a população. O MST anteriormente já havia registrado boletim de ocorrência por ameaças e ataques, quando pistoleiros invadiram o acampamento. Segundo o MST, as famílias acampadas decidiram deixar o local e estudar propostas do poder público. Jornal da CUT. O Jornal da CUT volta em uma nova edição nesta quarta-feira. As notícias do mundo do trabalho, de interesse da classe trabalhadora, você ouve aqui. E mais informações, notícias, vídeos, áudios, bem como campanhas da Central, você tem no site www.cut.org.br. O Jornal da CUT é produzido pela Secretaria de Comunicação da CUT Nacional. Apresentação e edição, Andréa Carini e Carolina Cassola. Colaboração Rede Brasil Atual e TVT. Distribuição Agência Rádio Web. Realização CUT, Central Única dos Trabalhadores. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. A Agência Nacional de Saúde Suplementar prorrogou para o dia 18 de agosto o prazo para que entidades e a população participem da consulta pública sobre a cobertura obrigatória dos planos de saúde. O novo rol de procedimentos vai entrar em vigor no ano que vem. Apesar da intenção de se incluir terapias, exames e medicamentos, a revisão desse rol pode tirar alguns procedimentos da lista de cobertura mínima das operadoras. Um medicamento para o tratamento do câncer de mama com metástase, por exemplo, pode ficar de fora da cobertura, já que uma comissão do SUS, o Conitec, não foi favorável ao fornecimento dele na rede pública. De acordo com o órgão, o remédio não garantiria um ganho de sobrevida aos pacientes. A coordenadora institucional da Proteste, Maria Inês Dolce, acredita que o novo rol não pode estar vinculado às exigências do SUS. Não pode seguir o que o SUS está dizendo, porque às vezes o SUS também tem problemas e, portanto, nós devemos separar esse atendimento que é dado pelo SUS com o plano de saúde privado. Essa revisão, no nosso entendimento, traria um prejuízo enorme para aqueles que necessitam de medicamentos que estão sendo retirados do rol. A Proteste pede que a ANS não exclua qualquer medicamento sugerido em pareceres da comissão do SUS. Além disso, a entidade reivindica a cobertura de um exame de sangue específico para o diagnóstico da dengue. A Proteste também defende a inclusão de serviços de home care no rol, nos casos em que substituem a internação hospitalar por indicação de um médico assistente. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. O número de pessoas atingidas pelas inundações no Rio Grande do Sul passa de 47.300, segundo o último boletim da Defesa Civil Gaúcha. Dessas, 2.700 estão desabrigadas e foram encaminhadas para ginásios e albergues. Até o momento, são 63 municípios gaúchos que tiveram prejuízos. O governo do Rio Grande do Sul decretou na segunda-feira situação de emergência coletiva para 26 municípios. O decreto vai agilizar na ajuda para as famílias e também foi montado um gabinete
de emergência para auxiliar na força-tarefa. Já no oeste de Santa Catarina, subiu para 59 o número de cidades afetadas pelas chuvas, de acordo com o último relatório da Defesa Civil. Mais de 19.500 pessoas foram afetadas pelas chuvas, 2 morreram e 8 ficaram feridas. No estado do Paraná, o número de cidades atingidas pelas chuvas chega a 70, de acordo com o último boletim da Defesa Civil Estadual.